Eu lembro que eu ficava pensando quando eu vi os vídeos, aí você falava assim, tem que colocar histórias. Então, eu falei assim, gente, mas como assim? Eu não tô entendendo, assim, da onde que ele tá tirando essas coisas? Aí eu ficava pensando assim, nossa, mas não tá fazendo sentido para mim nas lives de crescimento, né? Aí, tá, depois que eu entrei, nossa, é isso, cara, fez sentido total e fez diferença total também. Tipo assim, E, ali o poder da história, como você falou na nossa simulação de entrevista, é sua história, é você, sabe? E isso que vai fazer diferença. Porque, assim, na entrevista de emprego, o recrutador, ele quer ouvir isso, você sabe, mas ele quer ouvir você, a sua história. E é isso que, quando acho que eu virei essa chavinha, que mudou as coisas. quantos dias mais ou menos deu o processo seletivo? Mais ou menos 15 dias. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Henrique? E você? Tudo certo. Gil, para a gente começar aqui esse podcast, você conseguiu um emprego utilizando todas as técnicas do PRH? Sim, utilizei. Foi quanto tempo, Gil? Foi mais ou menos 6 meses. 6 meses. Olha só, tem gente que fala assim, Rick, todo mundo consegue emprego em 51 dias? Eu falo, não, é óbvio que não, e tá tudo bem, porque o mais importante é o emprego. 51 dias é homenagem para meu pai que faleceu com 51 anos de idade. Você tinha essa mentalidade, Gil, quando a gente começou a conversar de que o emprego poderia vir depois dos 51 dias? Sim, claro. Porque tudo é uma questão também de ambas partes, né? Porque, assim, tem um método, né? Claro, mas também tem o esforço da pessoa e também tem a questão também de o mercado também em si. Mas aí tudo faz, aliás, tudo se coloca em par para poder conseguir um emprego. Total, total. É uma dedicação de ambos os lados, né? Sim, É, com certeza. a minha dedicação de construir o método, de ter as aulas, os plantões, a Sim, comunidade, a dedicação do aluno estudando, contribuindo. Então, mas o que realmente o objetivo de ambos os lados é o emprego em si. sim, E verdade. você conseguiu em que área, Gil, o seu Eu emprego? consegui para a área fiscal, mas eu queria a área financeira, mas é uma empresa que eu queria muito daqui da minha cidade, então tá valendo. Que legal! Show de bola. E a proposta chegou em que mês? Chegou esse mês, Agora em janeiro. isso. Mas Então quer assim, dizer que as empresas contratam em janeiro. sim, contrato. Muito em contrato em janeiro. Sabe Mas por quê, Gil? Essa esse pergunta, porque tem gente que fala assim, processo, hum, esse processo estava desde o ano passado. A gente já tinha começado a fazer o processo seletivo no mês passado, aí agora que deu o veredito final. começou em dezembro, e aí o Isso, no final, finalzinho de dezembro, isso. que legal. Aí, Você lembra porque, quantos dias mais ou menos deu o processo seletivo? mais ou menos 15 dias. 15 É, dias, 15 dias. E que essa legal. vaga que eu fui aprovada, eu não me inscrevi nessa vaga. Foi Não mesmo? me Foi como? inscrevi. Então, essa vaga estava lá, o meu cadastro lá no site, né, da empresa. Aí eles automaticamente foram lá e me mandaram mensagem, perguntaram se eu estava interessada em participar do processo, falei que estava. Aí eu fiz entrevista com a RH, depois eu fiz entrevista com a gestora, e no mesmo dia que eu fiz a entrevista com a gestora, aí eu fiz mais ou menos, era uma hora e meia a entrevista, e quando foi mais ou menos uma 4h30, ela mandou mensagem falando que eu tinha sido aprovada. Eita, que coisa boa! Caramba, Gil, 15 dias foi super rápido, então. Sim, Eles, você provavelmente devem ter te chamado. Foi depois do Natal que eles chamaram? Você sim, pro processo? para Nossa, poder fazer a entrevista. caramba, porque eu tô te perguntando isso, que tem gente que fala assim, Rick, esse período do final do ano, do início do ano, as empresas não contratam, não tem empresa buscando. Eu falo, rapaz, eu acho que não, porque na comunidade do bem, todo dia tem alguém Então, comemorando que conseguiu emprego. eu tive também esse pensamento, falei assim, mas será que no final do ano, início do ano, ele nem vai contratar, tudo e tal? Eu tinha essa dúvida também, mas depois disso também, acompanhando também o pessoal lá da comunidade, gente, não tem essas coisas não.
Conseguiu, ó, se inscreveu pós-natal, conseguiu 15 dias do processo Sim, seletivo, conseguiu um emprego. Então, sim, para quem está duvidando do período, é possível conseguir emprego nesse finalzinho, sim, início de ano, né? verdade. E hoje, antes de me conhecer, você já estava tentando conseguir um emprego há quanto tempo? Ah, mais ou menos um ano, mais ou menos. Um ano, caramba. E como é que você se sentia? Você Ah, lembra? sim, muitos dias frustrada, né? Igualzinho, eu tinha faculdade, igualzinho o pessoal fala, ah, não, você tem a faculdade, é fácil conseguir emprego, você está formada, mas não, não é só a faculdade, não é só curso. Tipo assim, eu sabia que tinha alguma coisa a mais nisso, sabe? Mas eu não sabia o que que era esse negócio a mais. Aí foi aí que eu conheci o PRH e fez total diferença. Que maravilha. Como foi que você me conheceu? Você lembra? Foi Instagram, YouTube, indicação? Eu acho que foi pelo YouTube, mas eu cheguei a ver coisas também no Instagram, das publicações também, mas acho que foi pelo YouTube, porque eu ficava pesquisando, assim, como se comporta na entrevista, o que que fala. Aí um dia eu vi um vídeo seu, aí eu falei assim, nossa, bacana. Aí eu entrei, comecei a maratonar os vídeos, falei assim, nossa, faz sentido, tudo e tal, né, com a minha realidade, porque não é possível, tem alguma coisa em específico, diferente, que fala, que faz, para poder, tipo assim, ser aprovado. Aí eu entrei, aí eu comecei a ver os vídeos, aí eu vi lá que você ia fazer live de aquecimento, aí eu comecei a ver, aí eu pensei, nossa, que legal, tipo assim, ele tá falando coisas que geralmente eu não ouço, né? E, por exemplo, vou começar a acompanhar ele. Aí tá, mas ainda, aliás, era para eu ter entrado na turma passada. Ainda Você deixou uma demorei. turma passar? Sim, Não. era para mim ter entrado na turma 5. Aí, mas no caso, eu entrei na turma 6. Eu falei assim, porque eu fiquei assim, meio assim, será que vai dar certo, né? Pensei ainda comigo assim, porque eu vou, né, vou investir uma coisa, mas será que eu vou ter retorno mesmo? Aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, não, né? Vou esperar mais um pouco. Aí depois eu esperei, aí depois, aí chegou, né, a turma 6. Aí eu falei assim, não, agora tem que dar um jeito, tem que fazer alguma coisa, porque eu tô percebendo que ele é diferente, que ele fala coisas diferentes, mas, né, vamos dar uma chance, vamos ver como é que vai ser. Aí eu peguei e fiz esse investimento em mim. Que legal, Gil, que legal. E você provavelmente, já que você tinha que ter entrado na turma 5, você provavelmente deve ter visto algumas pessoas que estavam participando das lives de aquecimento junto com Sim. você, e aí depois entraram no PRH e depois conseguiram emprego, aí você fala, poxa, poderia ter sido eu, né? Porque Nossa, cada história eu falei assim, nossa, era para estar eu aí, nossa, Senhor amado, nossa, é verdade. Eu falo assim, nossa, aí, era para eu estar, ele era para ele estar compartilhando um stories meu aí, falando, tipo assim, não, eu consegui tudo e tal, e nossa, eu posterguei demais. Eu sempre pensava isso, falei assim, nossa, é mesmo, da próxima eu não vou deixar passar, da próxima eu vou me inscrever. Oi, Gil, e você se inscreveu, né? Investiu, fez esse esforço para poder realmente estar dentro da turma, e você falou que tinha um receio de não funcionar. Para algumas Sim, pessoas, talvez até uma pessoa que esteja assistindo vai falar assim: ah, mas ela conseguiu emprego em 6 meses e não funcionou. Isso pode talvez ter passado na sua cabeça também. Mas você aceitou começar comigo, então, para você, você acha que funcionou de fato o PRH? Te ajudou nessa com jornada? certeza. Porque, assim, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista com a Vitória. A Vitória, nossa, a Vitória também as palavras dela me incentivaram muito. Eu estava até conversando outro dia com ela, porque, por exemplo, não é somente o seu profissional, mas assim, o PRH ajuda muito no seu pessoal. Nossa, igualzinho a aula lá de autoconhecimento, foi muito importante para mim, sabe? Depois eu fiquei pesquisando mais coisas sobre, né, o meu temperamento, sobre mim, e tudo eu ia vendo que estava fazendo sentido. Eu falei, nossa, é mesmo, é desse jeito e tal. Aí eu ficava pensando assim, nossa, então não é somente o profissional, né? É um combo. Total, total. É um investimento para a vida e assim, Sim, provavelmente, Gil, se você tivesse conseguido esse emprego sozinha, você não teria a mentalidade que você tem hoje de o que você pode fazer dentro da empresa por conta do autoconhecimento, do que o que você precisa construir na empresa, quais são os números que você tem que estar construindo dentro da empresa para que você possa ter uma carreira rica de histórias. É verdade. realmente assim, é um divisor de águas para a carreira, né? Sim, verdade.
Nossa, e faz total sentido. Eu lembro que eu ficava pensando quando eu vi os vídeos, aí você falava assim, tem que colocar histórias. Eu falei assim, gente, mas como assim? Eu não tô entendendo, assim, da onde que ele tá tirando essas coisas? Aí eu ficava pensando assim, nossa, mas não tá fazendo sentido para mim as lives de crescimento, né? Aí, tá, depois que eu entrei, nossa, é isso, cara, fez sentido total e fez diferença total também. Que legal. Hoje, Gil, com o seu conhecimento da comunidade do bem, você acha que todo mundo, independente da senioridade, da idade, da região, todo mundo tem histórias? Com certeza, com certeza. Às vezes pode ser uma história lá, tipo assim, que você não tá dando tanta ênfase, você não tá lembrando, mas tem, todo mundo tem história. E números? Você achava que você tinha números antes do PRH? Não, não. Eu ficava assim, tá, número, que número que é esse? Aí eu ficava boiando, no começo eu ficava meio boiando, mas depois, sempre com as aulas, indo a fundo, pensando, refletindo, eu falei assim, não, eu tenho o número sim. Todo mundo tem números, né? É só Exatamente. a gente precisa caçar os números, a gente precisa modificar o olhar, que é uma coisa que eu falo muito, né? Na nossa Sim, trajetória profissional, porque isso faz diferença. E você falou, né, pô, Rick, eu consegui uma vaga na área fiscal, na empresa que eu queria, não foi no financeiro, mas foi na empresa que eu queria. Agora você já tem um método que você sabe quando abrir uma vaga no financeiro dentro da empresa, o que sim. fazer, né? O que falar, não vai precisar ficar dependendo de mim, tipo, Rick, o que é que eu faço? Pô, não precisa, né? Normalmente quem manda caixinha de perguntas lá no meu Instagram são pessoas que pô, ainda não dominaram o poder das histórias. Quando você domina, já foi, não tem mais como. Verdade, verdade. Tipo assim, E ali o poder da história, como você falou na nossa simulação de entrevista, é sua história, é você, sabe? E isso que vai fazer diferença. Porque, assim, na entrevista de emprego, o recrutador, ele quer ouvir isso, você sabe, mas ele quer ouvir você, a sua história. E é isso que, quando acho que eu virei essa chavinha, que mudou as coisas. que legal. Eu não lembrava que a gente tinha feito simulação de entrevista, Gil. Para você, como é que foi a experiência? Valeu a pena você ter investido seu tempo ali na simulação? Nossa, valeu total. E depois eu fiquei com vergonha, pensando assim: nossa, como eu ia conseguir um emprego desse jeito mesmo? Nossa, eu tava travada. Tipo assim, eu tava mecânica, falando, tipo assim, você perguntava, eu falava, mas assim, não tava fluido, não tinha ali como se dizer, conexão. E também isso faz diferença, você se conectar com quem tá te entrevistando. Total. Para quem for entrar no módulo lá que a gente tem de simulação de entrevista, talvez veja a Gil hoje aqui falando de uma forma fluida, e fala assim, essa Gil fala super bem, super comunicativa, o Rick só pega os melhores alunos, aí depois vai lá ver como é que tava a entrevista da Gil, e tá tudo É, bem. É uma evolução, né, Gil? verdade. É uma evolução que todo mundo... Por exemplo, eu acho que o Diego, de logística, ele foi da sua turma. Foi, Eu acho sim. E ele também, a simulação de entrevista dele, quando eu mostrei para ele depois, ele falou, Rick, que vergonha. Sim, é esse o sentimento, sim, é esse o sentimento. Que vergonha, eu não acredito que eu contava minhas histórias assim. Meu Deus, que absurdo. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva aqui no próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias para você poder participar desse evento ao vivo comigo e conseguir o seu emprego o mais rápido possível. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. E às vezes, Gil, tem gente que acha que só precisa ter um currículo bom e um LinkedIn bom para conseguir emprego. Você tinha esse É. pensamento também? Eu tinha um pensamento assim, do currículo, sim, mas, aliás, assim, dos dois, sim, mas eu acho que mais fazia sentido mesmo era na hora da entrevista. Para mim também, é o que faz mais diferença, assim. Porque tem muita gente que fala assim, Rick, você dá muito conteúdo gratuito sobre LinkedIn, sobre currículo e tal. Só que eu falo, ó, são 3 passos para você conseguir seu emprego. Autoconhecimento, que eu não falo no gratuito. Arrumar a casa, que algumas Sim, pinceladas eu dou no gratuito, mas dentro do PRH é totalmente diferente. E verdade. o atacar, que isso é network, entrevista, gatilho mental, enfim, que eu também não consigo falar no gratuito. Aí a pessoa acha que só com arrumar a casa ela consegue emprego. Eu falo, rapaz, eu acho que você está deixando a oportunidade de passar, a oportunidade na mesa, né? E eu pensava isso, que, tipo assim, tinha, só um jeito de você conseguir emprego. Quando eu entrei também, era, tipo assim, várias formas de você conseguir, não era só uma que normalmente a gente conhece.
Perfeito, perfeito. E para você, você já conhecia o LinkedIn Recruiter antes do PRH? Ah, eu só ouvi falar assim muito pouco, muito vagamente. Não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, não. E hoje em dia você acha que faz diferença para você saber como é que é o bastidor do LinkedIn do recrutador? Ah, com certeza, mudou muita coisa. Porque é igualzinho, por exemplo, né, a galera aí do SSI, né? Ah, você tem que ficar postando todo dia, tem que ser visto pelos recrutadores lá. Isso não faz diferença. Não faz Nem, diferença. Eu nenhuma. recebi 2 abordagens no LinkedIn, não publicando todos os dias, sendo muito Total. assim, só reagir às coisas, né? Publicava algumas vezes, mas assim, ser ativa ele todos os dias, não, não fazia isso. Ser uma influenciadora do LinkedIn, né? Não, Todo dia não pensando em fazia. conteúdo. Não faz É. sentido isso, não faz. E uma coisa que a gente faz testes com os alunos, né? A gente busca os alunos e aí a gente vê, pô, realmente, essa pessoa foi encontrada e não posta. Essa pessoa foi encontrada e tem uma nota do SSI do LinkedIn lá embaixo. Então você não Uhum. precisa postar, não precisa, né? Ficar se preocupando com esse negócio de SSI do LinkedIn, que é tudo estratégia das pessoas para poder vender curso. E aí tem gente que Sim, faz isso de má fé, que sabe que é mentira, mas e continua com isso. Mas tem gente que é falta de conhecimento mesmo, não sabe, e aí fica ensinando. Aprendi de alguém que era importante aumentar o SSI, vou fazer um curso que vai ensinar a aumentar o SSI. Não ajuda em nada, infelizmente. Você achava, Gil, você tinha algum receio de eu ser mais um charlatão do mercado? não, assim, eu fiquei com o pé atrás e disse, não, ele é diferente, ele tem alguma coisa diferente. Porque, tipo assim, geralmente as pessoas, quando elas vão falar sobre esse tema, elas são meio assim, o falar delas é muito parecido, não tem muita coisa assim diferente. Mas aí, quando eu conheci você, eu vi, tipo assim, que tinha coisa diferente, não era o padrão que todo mundo falava. É. E também eu tento ao máximo ficar da mesma forma que vocês, porque, pô, eu sou só mais um, não sou diferente. Eu sou só mais um que nem vocês, então não tô usando terninho, não fico Sim, falando palavras difíceis, não porque também fico. eu acho o que fez muita diferença para mim, igual até outras pessoas já falaram, que, por exemplo, quando você contrata um serviço assim, a pessoa ela faz o seu LinkedIn, ela arruma o seu LinkedIn, ela arruma o seu currículo, sabe? Praticamente você não tem que se preocupar com nada, somente ir ali na entrevista só. Mas não, no PRH, você, tipo assim, você realmente é uma mão na massa, você tem que arrumar seu LinkedIn, o seu currículo, porque quando você for estar ali com a pessoa para ser entrevistado, você tem que falar as coisas que você está ali no seu currículo. Então, como é que você vai fazer? Total, total. Como é que eu vou entregar algo pronto pra você, sendo que eu não sei suas melhores histórias, e chegar na entrevista, vão perguntar, e você vai falar, eita, isso aí foi o Rick que fez pra mim. Não, Exatamente. não faz muito sentido. Oi, Gil, e você falou que fez a entrevista com a RH, com a gestora, e foi muito rápido esse processo de entrevistas. Por que você acha que foi tão rápido aí, tipo, essa evolução no processo? Eu acho que foi rápido porque despertou curiosidade nela no meu currículo, né, que era um currículo diferenciado totalmente, porque é igualzinho aqui na minha cidade. Você não vê assim, um currículo tão elaborado e que tão rico também, né, de informações relevantes para a área. Então, acho que foi o currículo, mas também a entrevista também, porque, por exemplo, eu era acostumada a falar de um jeito, né? Geralmente também as pessoas são acostumadas a falar de um jeito, mas na hora que ela falou assim, eu tô vendo que você destacou no seu currículo, tipo assim, e falando aqui comigo. Aí já no finalzinho da entrevista ela já deu aquele spoiler assim, agora a recrutadora vai, tipo assim, vai falar o que você vai fazer. Aí eu fiquei pensando assim, será que eu fui aprovada? Eu falei assim, não, mas não é possível que eu não fui, porque ela falou que eu me destaquei e não tem como ter sido aprovada. Que legal, que legal. E tem uma coisa, você chegou a assistir o módulo lá de bônus que a gente dá de gatilhos mentais? Você acha que te Ah, ajudou? sim. Sim, eu fiz até o gatilho mental da comunidade também com ela. Que Nossa, legal! quando eu falei isso, assim, usei esse gatilho, nossa, a conversa mudou totalmente também. Nossa, deu muito certo.
Que massa, Gil. É uma coisa que eu falo do mundo. Pô, gatilho mental ajuda muito, ajuda as pessoas não ficarem te cozinhando, porque tem muita empresa que fica ali segurando, falando, vamos avaliar outros candidatos, vamos avaliar outras pessoas, mas quando você usa o gatilho mental, pô, o processo seletivo durou 15 dias, foi super rápido, super Sim, rápido. verdade. E assim mesmo, na entrevista com ela, não demorou muito também, não, que geralmente o que demora foi bem rápido. Tipo assim, porque no caso ela já estava com a vontade de contratar já, e, tipo assim, então ela só pincelou, só perguntou as coisas que ela realmente queria saber, pronto, finalizou. Perfeito, Gil, Não perfeito. ficou cozinhando nem nada. Ô, Gil, e uma curiosidade. Quando você me acompanhou mais ou menos durante 4 meses, né, no gratuito aí, antes de entrar no PRH, Isso. e eu sempre fiquei falando sobre a importância de você estar numa comunidade, que você nada supera a inteligência coletiva, porque você Sim. aprende com a dúvida do outro, a galera é do bem, todo mundo se ajuda e tal. Você tinha essa percepção antes de entrar no PRH que a comunidade seria tão boa? Ah, eu não tinha não, eu falei assim, ah, não é possível. Porque, tipo assim, ele tem um monte de profissional, será que ia ser isso mesmo, né? De querer ajudar, tudo e tal, porque hoje em dia é tão difícil você achar uma pessoa que realmente quer te ajudar, sabe? Então eu ficava pensando nisso, mas depois, falei assim, nossa, realmente é uma comunidade do bem mesmo, né? Quando a gente conquista alguma coisa, a gente comemora, né? Quando tá passando também pelo momento de tristeza, né? Porque o desemprego é um momento triste, né? E tem, né, se você passa por ele sozinho, é pior ainda. Então, quando você tem ali pessoas ali que sabem da sua dor, te entendem, nossa, é maravilhoso. Perfeito. Aquilo que eu falo, né? Todo mundo vai ter dias bons, todo mundo vai ter dias ruins. E a gente tem que aproveitar os dias bons e descansar nos dias ruins. Nossa, E como essa quando. frase, para mim, nossa, fez muita diferença, porque, nossa, verdade. Eu estava É um sobe e nervosa. desce, né, Gil? Aham, nossa. A gente Perfeito, ficava, perfeito. até mesmo na comunidade do bem, a gente ficava pensando nessa frase, falando essa frase, aproveitar os dias bons, porque os dias maus, eles é mesmo. E às vezes, assim, se a pessoa ela só tem dias ruins e ela tá sozinha, é pior. Porque ela pode Sim, entrar numa espiral negativa, ela pode ficar cada vez mais depressiva. Agora, se ela tá numa comunidade em que, enquanto ela tá mal, outra pessoa tá lá comemorando, pô, consegui deixar um currículo de uma página, fui encontrado no LinkedIn, consegui meu emprego, isso dá um ânimo e pode fazer essa verdade. pessoa que tá lá naquele espaço só de espiral negativa, um momento mais depressivo, posso falar assim, caramba, eu tô no mesmo local que essa pessoa, mesma comunidade, mesmo conteúdo, eu vou me animar aqui também, vou me inspirar aqui com a história da pessoa e vou dar um jeito de melhorar aqui alguma coisa, né? Verdade, total. Oi, Gil, eu queria fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os especialistas agora, até para estar o tempo todo melhorando o método PRH, né? Você sabe que eu sou meio louco, eu não paro. Então sempre tem aula nova, sempre tem coisas novas lá dentro. E aí eu queria saber de você, qual que você acha que foi um grande acerto para você conseguir esse emprego rápido ali nesse período do final de ano? Eu acho que o mais importante foi o autoconhecimento. Sim, porque eu acho que hoje tem muita pessoa que às vezes não consegue um emprego porque ela não se conhece. Porque depois que ela se conhece, que ela sabe, ah, eu sou capaz, porque antes eu não me achava tão capaz assim. Eu não achava que eu era, né, isso tudo que eu sou hoje, mas depois, ah, não, parei um tempo, né, de autoconhecimento que foi fazendo sentido para mim. Olha só que maravilha. E é o primeiro passo, né? Às vezes a gente fica desempregado, sai da faculdade, ou consegue um emprego e depois acaba sendo demitido e fica desempregado e já quer logo se inscrever nas vagas. Já quer logo sair conversando com as pessoas e atacar essas oportunidades. Mas existe um passo a passo. Autoconhecimento, depois arruma casa, depois de arrumar casa, que aí a gente vai, se inscreve, fala com o recrutador, faz network, enfim. Então, eu concordo plenamente com você que o diferencial do PRH é o autoconhecimento. Você saber suas melhores histórias, como definir se essa história é boa ou não, quebrar a objeção, você ver se você está ou não em transição de carreira, modificar o olhar para sua trajetória, tudo isso ali no início faz a Verdade. pessoa realmente ter um E resultado é exponencial, né? tão verdade isso que essa vaga para a área fiscal, eu não tenho experiência comprovada na área fiscal. Não tenho. E eu fui contratada para a área fiscal.
Por conta Então, das histórias, provavelmente. exatamente, tudo que é autoconhecimento. Até semana passada minha mãe estava falando para mim, nossa, você mudou. Até o jeito de falar as palavras mudou, né, na entrevista. Porque era de um jeito, né, não estava legal, e depois, nossa, deslanchei. Que bom, Ju. E vem cá, um aprendizado, um erro, um arrependimento que se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente. Ah, eu acho que eu tinha entrado antes. Entrado antes? O arrependimento foi não ter entrado antes. E mais um, porque senão a pessoa vai falar, pô, o Rick pagou a Gil pra falar isso, pra conseguir logo isso. Eu acho que eu acho que saber, não saber me valorizar, sabe? Um arrependimento grande. Porque, Sim. por exemplo, eu ficava sempre pensando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas tá, mas e aí? Eu não me valorizava como profissional. Eu achava que eu só era mais uma e vou seguir a vida. E às vezes, Gil, isso é bem legal, porque assim, quando a gente não confia na nossa própria história, como é que a gente vai passar confiança pro outro, né? E aí Exatamente. a pessoa sente, não tem como, tipo, uma entrevista, a forma como você coloca o seu currículo, o seu LinkedIn, então a gente precisa realmente confiar. Tanto é, não sei se você lembra, tinha algumas aulas que eu falava assim, gente, se você não confia em você, confia no Rick. O método funciona. Confia que vocês têm boas histórias, confia que vocês são dedicados. Por quê? Pô, para quem tá, no seu caso, desempregado e entra no PRH, não é uma decisão fácil, porque é um investimento, né? É um momento de aperto ali financeiro. Então, se a pessoa tá ali dentro, a pessoa realmente é dedicada. Ela realmente é dedicada. Ela tem alguma história. Talvez ela não tá conseguindo valorizar ainda, mas se ela fez esse esforço, provavelmente isso é um reflexo de outros esforços que ela já fez lá no passado, que ela não estava reparando, ou não está valorizando da melhor forma. Realmente, Então, eu realmente acredito que todo mundo que entra no PRH, não sei se você concorda do que você viu da turma, mas todo mundo é dedicado. Todo mundo tem história. verdade. Todo mundo tem esse ponto. Porque realmente é uma decisão que você toma, assim, de querer acertar, né? Querer alguma coisa. Você não vai fazer isso por qualquer coisa, porque você é qualquer pessoa. Tem um Perfeito, diferencial. perfeito, perfeito. E esse é o primeiro princípio do PRH, não sei se você lembra. Sua história é o seu maior diferencial. Quando a Sim, gente aprende a valorizar a nossa história, não tem como ninguém segurar, ninguém dizer não para você, porque a gente consegue o nosso emprego. E é legal, Gil, saber disso de você agora, porque, se não me engano, aí você tem que me lembrar, mas eu acho que você era melancólica do que a gente viu lá dos sim, temperamentos. E essa eu turma era. de agora, que a gente abriu, o pessoal tava no grupo do WhatsApp falando assim: Meu Deus, agora eu entendi porque eu sou assim, eu sou melancólico, eu não sabia, eu não me valorizava, eu achava que todo mundo era melhor do que eu, todo mundo, o outro era mais capaz do que eu, enfim, Desse jeito. né? Os melancólicos têm um pouco disso de não se valorizar da melhor forma, enfim. E é Verdade. legal ter a sua história aqui para inspirar outros melancólicos. E aqui, para quem não conhece, temperamento melancólico não é uma coisa ruim, tá? É só o temperamento, o nome do Não. temperamento. Mas para inspirar outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu, de que, pô, é possível, todo mundo é capaz, todo mundo que já fez esse esforço lá financeiro, com certeza deve ter outras histórias de dedicação. É só a gente acreditar no método, né? Verdade. E como é que você se sente como dedicada especialista? Você já se imaginava que estaria aqui conversando comigo um dia? Aí eu já imaginava, já estava preparada já, meu filho. Falei, não, como eu falei, né? Uma mão de duas vias, né? Então, tem a dedicação, tem o método. Aí eu falei assim, eu já tenho o método, agora é me dedicar. Falei, não, uma hora vai acontecer. Eu não Perfeito. lembro o nome dele, mas eu lembro que eu vi a entrevista com um rapaz, ele até morreu, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas aí que depois ele conseguiu também depois de 51 dias. Aí ele falou assim, não, tem que ter calma, é assim mesmo, tudo e tal. Aí eu ficava sempre lembrando também com a entrevista com ele. Eu falei assim, aí, tipo assim, isso me animava muito. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo, é verdade. Aí eu ficava lembrando disso, aí que me motivava a conseguir, né, aliás, a ir para frente. E foi Que legal. isso.
Que legal. E olha só, já uma inspiração para outras pessoas também, de continuar assistindo as entrevistas especialistas. Porque Sim, todo verdade. mundo que vira dedicado especialista usou o mesmo método. Todo mundo usou o mesmo método. Currículo de uma página, não ficar postando no LinkedIn, saber contar suas histórias nas entrevistas, gatilhos mentais, enfim. Todo mundo usou a mesma coisa. E aí, quando você vê uma pessoa que conseguiu um emprego, o que, que ela fez, qual foi o diferencial, e às vezes pessoas que conseguiram depois de 51 dias, mas não desistiram, continuaram, você fala, poxa, eu também posso continuar minha dedicação, também posso continuar aqui me empenhando, porque uma hora vai chegar. Às vezes não é no tempo que a gente queria, né? No tempo que nós, seres humanos, queríamos, mas é no tempo de Deus, e a gente tem que aceitar isso também. Tem que ter essa maturidade, né? Realmente, porque eu fiquei também pensando, às vezes se eu tivesse conseguido também naquela época, não seria tão bom assim como foi agora. Pois é, Deus sabe de Verdade. tudo. Deus escreve certo por minhas A tortas. gente, como a gente também falava bastante também, tem coisas que é livramento, né? As oportunidades, às vezes, que vieram, que no caso viriam, foi livramento. Então, quando é na hora certa, faz sentido. Total, total. Eu acredito muito nisso, tá, Gil? Às vezes é melhor você não conseguir o seu emprego em 51 dias e se empenhar mais para entrar na empresa ideal, que vai te Sim, ajudar a construir novas histórias, que vai ser depois de 51 dias, enfim, do que, pô, você entrar logo e já de cara já pedir uma demissão ou ser demitido, ficar com burnout. Não faz tanto sentido, né? verdade. Então, isso é muito bom. E aí, Gil, para a gente finalizar, queria que você desse um conselho para uma pessoa que, assim como você, está na comunidade do bem, até já avançou em currículo, LinkedIn, entrevistas, só que ainda não conseguiu emprego, até pode ter passado já o prazo aí de 51 dias, mas qual conselho você daria para essa pessoa? Eu daria o conselho de, sabe, persistir, não desistir. Porque quando você coloca as suas fichas em alguma coisa, o único pensamento que tem que ser é persistir. Porque senão, se você olhar para trás, nada vai fazer sentido. Então, você meio que você desperdiçou seu tempo. Se colocou aliás, investiu nessa questão, por exemplo, do PRH, e colocou todas as suas fichas, colocou toda a sua dedicação, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, né? Mas como eu falei, é uma roda de mão, é uma mão de via dupla, né? Nem sei Sim, assim a frase, mas, né? é uma Mas vez eu de mão dupla, sim. isso, sabe? Então, uma hora vai dar certo. Às vezes pode ser em, né, 51 dias, 3 meses, mas vai dar certo. E quando for, vai ser a vaga, sabe? Às vezes, né, às vezes não vai ser a vaga ideal, mas a empresa que, né, que a gente quer. Então, sempre continuar e, às vezes, os dias maus vai vir, com certeza, porque vem para todo mundo, mas, né, sempre pensar o que quer para frente, não pensar Total, o que aconteceu para trás. total, Gil. Porque, Gil, para mim, desculpa, porque para vai mim falar? foi isso que fez sentido, não ficar olhando para trás e continuar firme na frente. Não, e isso é muito bom. Principalmente pelo seu perfil que eu conheço, porque eu sou casado com uma esposa melancólica, então eu tenho propriedade de causa para falar. Sei que é uma tendência natural de a gente, às vezes, ficar olhando muito para trás e ficar remoendo Sim, algumas. pessimismo. Exato, né? Só um pensamento, às vezes, negativo que não ajuda tanto, né? É olhar para frente, acreditar, pô, tô no local certo. Acho que você é dedicado especialista número 88. Pô, é gente pra caramba usando o mesmo método. Então, continuar que uma hora vai chegar se dedicando. E por isso que o nome é Dedicados Especialistas, porque tem a dedicação, né? Tem que continuar se dedicando. É verdade. Ô Gil, se as pessoas quiserem falar com você pelo LinkedIn, tirar dúvida, conversar, falar, Gil do céu, tô passando pelo mesmo momento e a sua entrevista me inspirou, elas podem falar com você? Claro, com certeza. O seu LinkedIn, deixa eu ver se eu tenho aqui, é Gilmara Hífen Magalhães Hífen Oliveira, não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Então vou pedir para a editora botar aqui para poder, né, quem quiser falar com a Gil. Gil, muito obrigado. Eu não sei se eu Ai, te falei isso, mas eu tinha certeza que essa conversa ia existir um dia. ai, Certeza. Certeza. Quando eu te conheci, eu falei assim, rapaz, essa Gil é diferente. Ela tem um negócio diferente aí, a gente vai conversar com um dedicado especialista. E que bom que tá aqui,
que você não desistiu para inspirar mais e mais pessoas. E eu tenho certeza, Gil, que o PRH, eu não sei se você tem sentimento no coração, mas é só o começo. É só o começo para você ter uma carreira rica de histórias. Agora é construir novas histórias e crescendo, 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 que quem sabe lá na frente vai sair uma diretora financeira top e vai falar, começou lá no PRH. É verdade. Obrigado, viu, Gil? Eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.